eu sou a Marcela Almeida. E eu sou a Lívia Carvalho. Sejam bem-vindos ao Projetando o Futuro, uma websérie sobre os futuros na ficção científica e como a ciência e a tecnologia ajudam a moldar esse tempo adiante. Continuamos a nossa jornada de 6 episódios pelo futuro e pela ficção científica. A arte sempre esteve ligada com a imaginação de seu tempo, mas afinal, qual é o futuro da arte? Qual vai ser a participação da tecnologia nisso? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o futuro desta arte e como a ficção científica ajuda a pensar nisso. Futuro e arte já estiveram ligados bem de perto. Exatamente, Li. Foi em um movimento de vanguarda chamado futurismo que surgiu no início do século XX. Marcada pelos movimentos rápidos, esse tipo de arte glorificava a velocidade e as novas invenções. Giacomo Balla, um dos fundadores do futurismo, disse que um ferro elétrico é mais belo que uma escultura. Quando lemos o Manifesto Futurista, escrito pelo poeta Filippo Marinetti em 1909, dá para notar o quanto a guerra interferiu nesse movimento. A rapidez das armas e o desespero da guerra. Sabe o que me lembrou, Má? Não sei se você já ouviu falar de Fahrenheit 451. Eu acho bem parecido com essa ideia de vanguarda que glorifica a técnica. E olha que o livro foi lançado em 1953. Uma obra que trata sobre o olhar crítico ser um incômodo para a sociedade. Esse é o Fahrenheit 451, o romance distópico de ficção científica escrito por Ray Bradbury e publicado pela primeira vez em 1953. Em uma sociedade futurista e anti-intelectual, se alguém for pego lendo, é levado diretamente para uma clínica de cuidados mentais. Os livros são ilegais e todos são queimados pelos bombeiros, que apesar do nome são as pessoas responsáveis por jogar os livros no fogo. Ray Bradbury, autor do livro, diz que ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. Pensando nessa frase, lembro do livro Eu, Robô, escrito por Isaac Asimov em 1950. Ele narra histórias envolvendo a interação humana com robôs e como a sociedade funciona em torno disso. Será que esses autores estariam utilizando inteligências artificiais nos dias atuais para ajudar a escrever seus textos? Ou será que no futuro um robô vai ter seu livro publicado? Robôs e inteligência artificial. Para criar arte é necessário ter sentimento, mas máquinas conseguem ter sentimentos? A produção Can't Help Myself, ou Não Consigo Me Ajudar, de Su Yuan e Peng Yu, foi feita em 2019. Essa exibição mostra o desespero com o robô tentando puxar esse líquido vermelho que não para de escorrer. Com o tempo, esse robô vai quebrando e assim é representado o cansaço. Os artistas criam o robô, que é parte da obra de arte. Difícil dizer quem é o artista, né? Outro robô que impactou o meio artístico foi Aida, que teve seu desenvolvimento final em 2019. Ela foi uma parceria entre o galerista Aidan Meller e a empresa Engineered Arts, além de sua inteligência ter sido feita por um grupo de estudos da Universidade de Oxford. Aida se diz o primeiro robô artista ultra-realista. Ela utiliza câmeras nos olhos para identificar pessoas e, junto com algoritmos, pinta retratos. Isso tudo de robô participando da criação da arte me faz lembrar do Data, aquele de Star Trek, a nova geração, quando ele não parava de pintar quadros. Mas não é só as ilustrações que mudaram a maneira de serem feitas. A maneira de expor elas também mudou. Afinal, qual artista não quer que sua arte seja apreciada por outro? É verdade, Má. Hoje em dia existem tours por museus utilizando a realidade virtual. Você não precisa sair de casa para ver a Mona Lisa no Museu do Louvre em Paris. É só entrar no site deles e procurar pelo Tour 360 graus. Essa moda de tour virtual começou com a Rainha Elizabeth II em 1994, mostrando como o Castelo Dudley seria em 1550. Fizeram uma reconstrução dele em um modelo 3D e mostravam imagens estáticas dele, as chamando de tour virtual. Atualmente já refizeram o projeto e podemos nos mover dentro da sala 3D.
parecendo mais um passeio. É algo que parece fácil de ser desenvolvido. Mas quem começou com tudo isso de arte feita por inteligência artificial? Foi Mario Klingman, um artista alemão. Ele vendeu sua primeira arte criada por inteligência artificial em 2018, usando o software que ele criou. E funcionava mais ou menos assim. Você pega várias imagens que já existem, alimenta essa inteligência e assim os algoritmos envolvidos vão aprendendo a criar várias versões das artes que ela conhece. Até o ponto de você poder escrever um texto e ela desenhar qualquer coisa. Só que esses sistemas foram ficando tão grandes que em 2021 foi anunciado o DALL-E, um software de inteligência criada pela OpenAI. Sim, é a junção do nome do Salvador Dalí com o Wall-E, personagem de um desenho animado. Essa inteligência de criação de arte pode ser encontrada de forma online no site do OpenAI, em sua forma mais recente, o DALL-E 3. Com o surgimento do DALL-E, muitos desenvolvedores queriam criar suas próprias versões da inteligência de arte. E assim surgiu o Midjourney, um bot, que você pode utilizar no Discord de maneira simples. Mas existe um grande impacto no meio artístico por conta disso. Existem artistas que estão tendo suas artes roubadas e colocadas em bancos de inteligência artificial. Afinal, qual é o limite de tudo isso? Para a fotografia, ela facilitou muitas coisas. Câmeras com uma diversidade maior de funções, inclusive passar imagens mais rápidos. Para o software de produção, para design, né, também facilitou bastante. Ferramentas que antigamente não tinham, que hoje facilitam muito. Pequenas coisas na edição de imagem também. Mas também tem as suas limitações, né? Digamos assim que a inteligência também é um pouco burra. Então, ela não funciona 100% do jeito que a gente gostaria, né? Não é um debate fácil que se decide do dia para a noite. Realmente, já não sei se está mais difícil ou mais fácil criar arte. Bem, nós falamos bastante sobre a arte feita por robôs. Mas como a tecnologia interfere no trabalho artístico? Nossa, deve ter mudado muita coisa. Acho que vamos ter que chamar a Júlia Futema e seu gabinete de curiosidades para poder nos contar um pouco mais sobre isso. A grande massa da tecnologia. Esse é o mundo que vivemos, todos sempre ligados a cabo com seus aparelhos mais modernos. Se vamos falar da arte ligada à tecnologia, temos que falar do artista Nam June Paik, um dos pais de tudo isso. Nam June queria entender como a sociedade interagia com a era da informação, e foi em 1963 que ele fez sua primeira obra para a exposição Music Electronic Television. Ele colocou várias TVs de tubo com interferência magnética para poder alterar a forma das imagens. Nessa época, dois engenheiros, Hideo Uchida e Shuya Abe, mostraram para Jun como funcionava a interferência nas TVs para poder modificar as cores, e isso se tornou um ponto-chave nas obras do artista. E em 1974, Paik previu a videoconferência. Ele falava que iríamos ter uma super rodovia eletrônica que utiliza cabos, satélites e fibra óptica pelo mundo para que todos conseguissem se comunicar utilizando telas coloridas e áudio. Ele chegou a prever vários movimentos da tecnologia com sua arte, como o celular, arte com vídeo, crise climática e a mídia global. Acredito que Nam June deixou bem claro que quem controla toda essa tecnologia que está surgindo somos nós, e podemos usá-las como quisermos, até mesmo como arte. E é isso, ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau! Nossa, Ju! Realmente temos que aproveitar essa geração para ver as várias artes que podemos criar. Será que as pessoas têm medo da tecnologia interferindo com o meio artístico? Ou estão vendo isso como um novo movimento? Acredito que isso tem muito a ver de como você pensa esse futuro. Acho melhor irmos para as ruas e perguntarmos: como você vê a arte no futuro? Bom, eu acho que futuramente a arte, como já está atualmente, é uma coisa bem mais acessível, mas também bem mais fácil de se fazer. Então acho que vai ter bastante mais artistas novos, novas técnicas, eu acho que vai ser criada também. Então acho que vai ser um meio que vai se ampliar bastante. Nossa, eu imagino que ela vai continuar sendo subjetiva e humana,
E eu imagino que talvez a gente retome os princípios, assim, que a gente percebe uma necessidade muito grande do ser humano de retomar a nossa origem, assim, entender de onde a gente veio. Talvez seja pelo esse caminho. Eu acho que o Brasil, ele não dá muito valor para a arte. Então, acho que não vai ser muito valorizada, como não é ainda. Então, acho que do jeito que as coisas estão andando bem aceleradas com tecnologia, eu acho que o futuro da arte vai ser inteligência artificial e realidade aumentada. É realmente impressionante como temos opiniões variadas sobre o futuro da arte. Pois é, tem gente que quer inteligência artificial, tem gente que quer acabar com tudo isso. Verdade. E para explicar um pouco mais sobre como as IAs estão interferindo nos trabalhos artísticos, Chamamos Matheus Grandese, diretor de arte, e Ricardo Balija, pesquisador em design e professor. Com o andamento dessas tecnologias chegando, da inteligência artificial chegando, vão ter, sim, vai ocorrer maior escassez de trabalho. E isso entra muito nesse tema ético, né, que a gente falando. Mas se a gente for pensar alguns anos atrás, né, também teve a Revolução Industrial, onde os maquinários substituíram as mãos de obra, né? Eu acredito que isso vai ser inevitável, mas isso tem que ser muito transparente. Então, eu acredito que o limite é até onde vai a transparência desses desenvolvedores, né? Mas em questão de evolução tecnológica, eu sinto que é inevitável, vai chegar o momento em que vai ficar mais escasso. A partir do primeiro momento, assim, acho que até uns 10 anos daqui para frente, vai ser uma coisa muito menos personalizada. Acho que grandes agências, grandes estúdios e produtoras ainda vão continuar seguindo com profissionais, né, uma mão de obra muito mais qualificada, muito mais personalizada para os seus tipos de trabalho. Mas trabalhos menores, talvez algumas produções indies, jogos indies mesmo, que está dentro do audiovisual, eles vão acabar tendo esse efeito. Então vai interferir, mas eu não sinto que é uma coisa que a gente vai conseguir controlar. Assim, né? Infelizmente, Money Talks nesse sentido. Eu penso que a tecnologia, ela acontece desde o momento que a gente começou a falar, né? Eu não vejo muita separação entre a tecnologia e o próprio, a vida em si, a evolução do ser humano. Eu acho que a gente está sempre muito relacionado com isso. Então, para mim é difícil ter um pré-julgamento assim, sobre o uso da tecnologia, se ele atrapalha ou se ele melhora. Eu acho que ele faz parte, né? E aí eu acho que, por exemplo, o campo da arte, como tem esse caráter de ser contestador e de sempre colocar uma questão, ele vai sempre trabalhar com tecnologias emergentes, assim. Eu acho que isso é bastante comum, né? E isso tem acontecido bastante nos últimos tempos em todos os lugares do mundo também, né? Só a gente vê uma lista de artistas que trabalham com tecnologia. E a gente também tem hoje, em 2023, artistas que não estão trabalhando com tecnologia, como se a gente entender tecnologia eletrônica de ponta, inteligência artificial, né? Tem gente fazendo pintura a óleo ainda hoje. E a pintura a óleo é bem mais antiga do que isso. Tem gente fazendo gravura hoje em dia, que é uma técnica bem antiga também. Então, eu acho que aí tem muito a ver com que entendimento de que tecnologia a gente está falando, se é essa tecnologia invasiva que eu acoplo no meu corpo, se é uma tecnologia que me ajuda a pensar um projeto. Né, acho que está mais relacionado aqui que a gente está chamando de tecnologia, mas eu acho que ela faz parte e ela sempre vai fazer, pelo menos eu acho que porque ela é produzida por seres humanos, né? E a gente está inserido nesse caldeirão aí. E agora, para fechar, a gente vai para aquele quadro em que os entrevistados mandam um recado para eles mesmos em 10 anos. O que eles têm a dizer para o seu eu do futuro? Eu acho que eu fiz muito bem em sair da cidade e morar no meio do campo. E espero que essa mensagem seja verdade para os próximos 10 anos. Porque eu fiz parte do êxodo. Morava super num lugar que era muita muvuca, muita gente, e esse excesso, que também faz parte da tecnologia, já que a gente está falando sobre isso, começou a me atrapalhar um pouco. Eu fugi para o meio do mato, aqui onde eu estou já há 2 anos e estou amando. Então eu espero que daqui 10 anos também continue sendo prazeroso como está agora. Siga otimista, siga em frente, otimista, e não perca as esperanças, porque as coisas se resolvem. É tudo questão de ciclos e elas se renovam. Acho que é isso.
Tenta ser otimista. Talvez eu tô dizendo pra mim agora, mas até agora deu certo. Vamos Eu ver. acho que é continuar antenada com o meio externo da coisa e, de certa forma, ir se reinventando com o tempo, porque senão eu sinto que os profissionais, tanto como falando como fotógrafa e designer, vamos acabar perdendo nosso espaço aí para a inteligência. Esse episódio me fez pensar em como a arte e a tecnologia conseguem trabalhar. Realmente existem várias maneiras de usar a tecnologia para produzir arte. Inclusive, isso me faz pensar em uma das artes mais ligadas à tecnologia, a música. Como a tecnologia interfere na música? Afinal, como a ficção científica conseguiu prever os streams? Isso você vai descobrir no próximo episódio de Projetando o Futuro. Até mais! Até!